Tenha a bondade de sentar-se. Estimado diácono, meus amados irmãos, você que nos acompanha também através do canal da paróquia, na internet, no YouTube. Hoje estamos no 9º domingo e a liturgia nos convida a pensar nas lágrimas do Senhor. Bem poderíamos denominar este domingo o domingo das lágrimas de Cristo. Jesus que se aproxima de Jerusalém e ao avistar, ao contemplar a cidade santa, ele chora sobre ela. Meus amados irmãos, por 3 momentos, as Sagradas Escrituras descrevem as lágrimas de Cristo. O primeiro deles foi quando Jesus, de propósito, faz questão de esperar que Lázaro, seu amigo, que já é enfermo, ele faleça. E ele vai então para Betânia, lugar onde ele gostava de estar, lugar do descanso do Senhor, lugar em que Jesus tinha os seus amigos, Lázaro e as suas 2 irmãs, Marta e Maria. E Lázaro, doente, de propósito, Jesus faz questão de chegar depois da sua morte. Porque talvez, se chegasse antes, já enfermo para morrer, as pessoas, as suas irmãs, lhe suplicariam que fizesse a cura para Lázaro. Mas Deus, que não é Deus apenas, não faz coisas pequenas, mas se compraz em fazer grandes obras, extraordinárias, quer mostrar que Ele de fato tem poder, não só sobre as doenças, sobre a vida do homem, mas também sobre a morte. Ele então espera 4 dias. E depois de Lázaro ter falecido, Lázaro, seu amigo, já sepultado, ele então se aproxima da casa de Betânia. E é interessante como o evangelista relata essa passagem, porque Maria vai correndo até Jesus e diz para Jesus: Senhor, se estivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Em lágrimas, ela cai aos pés de Jesus. Jesus, comovido, diz o evangelista, comovido, ou seja, cheio de misericórdia, Jesus pergunta: onde o puseste? E as pessoas que estavam na redondeza disseram: vinde ver. E Jesus vai até o sepulcro, havia lá uma pedra. Jesus então chora. Então é a primeira vez que os evangelistas falam do choro, das lágrimas de Cristo. Ele se comove diante da perda do seu amigo, do seu melhor amigo, que era Lázaro. E é interessante como nosso Senhor manda então que tirem a pedra, e ele chama Lázaro da sepultura. E Lázaro, nós sabemos a história, retoma a viver. Meus amados irmãos, a segunda maneira, o segundo modo como Jesus expressou a sua compaixão com lágrimas, foi descrito pelo evangelista de hoje, São Lucas. Quando ele vai para entrar em Jerusalém, para oferecer-se ao Pai por nós, portanto é a última ida de Jesus a Jerusalém. Ele passa por Betânia, por Betfagé, e já desce o Monte das Oliveiras, e ali ele contempla a cidade santa, a cidade de Jerusalém. E Jesus, diz o evangelista, ao contemplar a cidade, chorou sobre ela. A cidade de Jerusalém, que Jesus chora, não é só a cidade de pedra, com o seu templo magnificente, grandioso, com as suas belas construções, antiquíssimas. Não, Jesus não chora sobre pedras. Jesus, Deus, se compadece sobre almas. Jerusalém aqui é símbolo de cada um de nós. Jerusalém é símbolo das pessoas, ou melhor, é símbolo de cada um de nós quando nós rejeitamos o Senhor e não o acolhemos. Portanto, o choro de Jesus, as lágrimas de nosso Senhor, são lágrimas que devem nos purificar. Aliás, que devem nos levar também a chorar os nossos pecados. Quando nós não choramos os nossos pecados, nosso Senhor chora. E uma terceira vez que Jesus chora é já no Jardim das Oliveiras. Mas é curioso que os evangelistas, os 4 evangelistas, não falam disso. Quem fala é o autor da carta aos Hebreus, que diz que nos dias da sua vida mortal, Jesus dirigiu preces e súplicas entre clamores e lágrimas àquele que o podia salvar da morte, e foi atendido pela sua piedade.
É interessante e curiosa essa passagem, que o autor da carta aos Hebreus, talvez São Paulo, talvez outra pessoa, talvez outro agiógrafo, tenha dito que Jesus fez uma grande prece com lágrimas. Como é importante nós rezarmos, e muitas vezes rezarmos com lágrimas, porque muitas vezes nossos pedidos não são alcançados por Deus, porque nós não acompanhamos aquela súplica do nosso profundo do nosso coração, acompanhado muitas vezes de lágrimas, isto é, com um coração sincero, aflitos, contritos pelos nossos pecados. Pois bem, a lágrima de Jesus, o choro de Nosso Senhor acontece porque Nosso Senhor muitas vezes entreviu as pessoas que o rejeitariam, os judeus, os sumos sacerdotes, os fariseus, que não aceitaram como Deus, como Messias. Diante da dureza do coração do homem, Jesus chora. E também diante da nossa dureza, diante dos nossos pecados. Mas qual é então o recurso que nós temos para consolar Nosso Senhor? O recurso que nós temos está na antífona da comunhão dessa Santa Missa. Na antífona da comunhão, a Igreja Nossa Mãe coloca nos lábios de Nosso Salvador, o capítulo 6 de São João, versículo 57, o que nós devemos fazer para consolar Jesus diante de tantos pecados, diante de tantos pecados da humanidade, diante de tantos desprezos e dos nossos principalmente. O evangelista São João diz assim: aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Dessa maneira nós consolamos Nosso Senhor. Como que dessa maneira, ou seja, comungando, recebendo Jesus da comunhão, com fervor, com a devida preparação, com o coração arrependido pelos próprios pecados, nós enxugamos as lágrimas do nosso Redentor. Portanto, a liturgia de hoje é um grande convite a consolar a Nosso Senhor, que chora pelo nosso descaso. Não deixemos a comunhão, procuremos comungar sempre e comungar bem. Procuremos Jesus, procuremos estar com Ele. Quando nós comungamos, nós permanecemos, não deixamos Jesus só, permanecemos com Ele, fazemos-lhe companhia. Portanto, peçamos a Nossa Senhora, aquela que esteve sempre acompanhando Jesus, que nós possamos atender às lágrimas de Cristo, consolando com boas e santas comunhões. Credo in unum Deum